Olá, candidato, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, certamente está aí preocupado com os seus estudos, né? Bom, a gente tem uma dica para você. Meu nome é Júnia Andrade, sou professora do Ponto dos Concursos e junto com o professor Décio Terror, nós programamos um curso de português bastante amplo, tá? Quando você entra no site do Ponto dos Concursos, você vai encontrar lá no site, exatamente no setor ponto vídeo, você vai encontrar as aulas de português do curso da PM. Bom, qual que é a nossa ideia? Trabalhar a parte gramatical de forma bastante aprofundada, abordando exercícios, né? E ir para a interpretação de textos. Com o professor Décio Terror, vocês vão trabalhar a parte gramatical. Comigo, a parte de interpretação de textos. E, naturalmente, resolver provas anteriores à PM, tá? Bom, é o seguinte, você deve estar pensando assim, mas estudar à distância é um negócio tão complicado. Não é não. Por exemplo, se você tem 10 horas num curso à distância, o curso que você assiste na sua casa, a hora que você quiser, sai bem mais econômico para você pelo preço, pelo valor do curso, tá certo? E também porque você não precisa se desgastar, gastando gasolina, indo até o curso, tendo outros desgastes de sala de aula cheia, aula que às vezes vai atrasar e tal. No curso à distância não, o curso está gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser o seu curso no período em que ocorre o concurso, tá certo? E 10 horas gravadas de um curso à distância equivalem mais ou menos a 30 horas de um curso presencial, simplesmente porque não tem interrupção, tá? O curso ele é pausado, ele é lento, faz bastante, a gente trabalha bastante com informação, então, e você pode fazer a pergunta que quiser, tem o fórum para o aluno para você se direcionar a nós, tá? Por exemplo, no curso, aqui nesse boletim do ponto, eu vou deixar para vocês uma dica importante. Prova da PM trabalha com a figura do narrador, né? Por quê? Ora, porque quem vai fazer o concurso para a Polícia Militar, o que faz? No dia a dia da carreira de policial militar, acaba tendo que fazer muito boletim de ocorrência. Então é normal que a narração seja a modalidade preferida dos textos da prova da Polícia Militar, tá certo? E a gente vai falar de um narrador que caiu, por exemplo, no último concurso da PM como dica para você que assistiu esse vídeo, tá? Então, vem cá, atenção. Bom, nós temos duas formas de contar uma história, tá certo? Uma dessas formas é você contar em terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? É alguém de fora da história, ou seja, alguém que não participa, tá? Então seria alguém que está fora da história, que vai contar para você o que aconteceu, tá certo? Só que essa pessoa pode contar de duas formas. Ela pode contar de uma forma observadora, meramente observadora, ou de uma forma onisciente. O que é contar de uma forma observadora? É contar sem dar opinião, né? Contar de forma comprometida. O narrador observador, ele só fala, tá, gente? Fala do que viu. Só isso, eu não tenho mais nenhuma informação sobre os personagens. Ele conta aquilo que viu, tá? Já o onisciente, ele vai um pouquinho além. Ele conta o que viu, conta o que viu e ele opina, porque ele vai contar também, né, aquilo que está na mente dos personagens. Então ele conta o que acha que a personagem pensa. Então ele entra, né, na consciência da personagem, certo? Para ficar fácil você fazer uma analogia, é só você pensar assim. Quando a gente pensa na narrativa bíblica, por exemplo, se fala que Deus é onipresente, onisciente. Quer dizer, onipresente está em qualquer lugar. Onisciente sabe o que se passa nas nossas consciências. Então, você pode associar essa ideia aqui, tá? Por exemplo, na prova de 2014 para 2015, houve a primeira questão da prova de português era essa daqui, tá? Que era a questão de número 29 na ordem da prova, era a primeira de português. E queria saber sobre o que era correto acerca de um texto, né, que estava antes dessa questão. Se queria saber quem contava a história, se era a pequena Maria, que era uma criancinha que eu vou mostrar para vocês na história, se era a mãe das crianças, tá? Se era a criada da casa ou se o narrador da história era onisciente.
O narrador da história era onisciente, esse era o gabarito. Por quê? Olha só um trechinho da história. Aqui tá só um trecho do texto, o texto foi bem longo. Se conta que havia uma farda, né, pendurada aí numa cadeira e uma criança, né, pequena Maria, que estava apertando uma fatia de pão com manteiga na mão, tá? Uma criança, e olhava feliz para essa farda. Isso eu já imagino o que vai acontecer, ela quer pegar a farda. E ela realmente fica muito encantada, né, com, vamos dizer assim, com as condecorações que estão ali presas à farda. E o que passa na cabeça de uma criança? Vou mexer. E aí ele diz o seguinte, olha o narrador falando. O amor ao equilíbrio forçou a pequena Maria a ir com a mão ao topo da cadeira. E aí, olha lá a manteiga pelas abas. Acode naquela cabecinha castanha, né? Ela tinha um cabelinho castanho, a ligeira ideia de remorso. E o que há de mais simples é deixar as coisas como estavam. Quer dizer, passou na cabecinha dela um certo remorso, porque ela foi com a mão cheia de manteiga, tá certo? Para cima da farda. Quando o narrador diz que acode na cabecinha, falou a palavra cabeça, ele vem a mente da personagem. Então, é um narrador onisciente, tá bom? Certo? Então, narrador onisciente. Deixa eu apagar aqui para escrever corretamente. E a gente, é lógico, no correr do texto, vai explicar a você todas essas características textuais para que você possa fazer uma excelente prova de interpretação aí para PM, tá bom? Então, até a aula no ponto.